Olá pessoal, tudo bem com vocês? É muito bom estar aqui falando sobre liderança. Eu sou Túlio Vasconcelos. Vou falar com vocês durante algumas semanas sobre liderança nível 5. John Maxwell é um dos maiores mestres da liderança do mundo, escreveu muitos livros, treinou muita gente. E ele classificou a liderança em 5 partes. O nível 5 da liderança é onde todo líder quer estar. Vamos aprender sobre isso, mas primeiro a gente está fazendo aqui uma introdução. Ao longo dessas semanas nós vamos falar sobre alguns aspectos básicos da liderança que vão fazer a gente construir uma base para poder levar esse assunto para um nível muito mais alto junto com vocês. Então, semana passada eu falei no vídeo anterior, eu falei sobre liderança ser influência. O líder, ele é o pastor, ele é o pai, ele é a mãe, é aquele aluno que toma a iniciativa na sala de aula de seu representante, é a pessoa que deseja ajudar todo mundo e se coloca como exemplo, transmitindo um pouco da sua vida para as pessoas, para que as pessoas realmente sejam felizes, sejam edificadas, sejam bem-sucedidas. O líder, ele trabalha a construção da vida dos outros. Ele constrói seu sucesso sobre o sucesso dos outros. Líderes formam não seguidores, formam sucessores, pessoas que vão continuar aquele trabalho bem feito. Eu tenho trabalhado há mais de 30 anos com liderança, formação de líderes bem-sucedidos. Eu quero falar com você, que hoje talvez esteja precisando ouvir um pouco mais sobre esse assunto. Então hoje, o que é que a gente vai falar? Já falei que a liderança é influência, já disse também para você que o líder se sacrifica. Mas olha, tem 4 erros dos líderes de hoje numa área interessante que é a comunicação. O líder precisa se comunicar. O líder tem que ter habilidade de comunicação. Túlio, o que é comunicação? Comunicação é a ação de tornar comum. A minha ideia que está na minha mente precisa entrar na sua mente. Eu quero transmitir a minha ideia para você. Então a gente exerce um processo de comunicação, o emissor, o receptor, sem barreiras, sem ruídos. Mas algumas vezes o líder que precisa tanto comunicar o que ele quer, o que ele precisa, o que a equipe precisa. Para quê? Para o líder inspirar as pessoas. Líderes são pessoas que conseguem inspirar a sua equipe, a sua área de atuação, as pessoas que estão na sua área de atuação, para que elas façam o que elas precisam fazer, o que ele quer que elas façam para o bem delas, de maneira que elas fazem isso com alegria, elas fazem isso motivadas. O líder, ele passa, ele transfere motivação. Ele convida para irem com ele. Vamos juntos, vamos fazer juntos, diferentemente do chefe que fica tentando mandar todo mundo fazer. Então o líder, ele vai junto, ele vai na frente, ele leva todo mundo com ele. Então esse líder precisa se comunicar. Quais são 4 principais erros da comunicação da liderança nos dias de hoje, que a gente tem estudado, tem pesquisado, tem visto tanto por aí, infelizmente? Primeiramente, falta clareza. O que é clareza? Clareza é quando eu falo, transmito o meu pensamento de uma maneira que as pessoas entendem. Clareza é quando eu falo num nível acessível. Eu não tento colocar palavras difíceis ou uma forma de me expressar que as pessoas não tenham acesso a elas. Eu esclareço as minhas ideias. Clareza nas palavras. Eu não tenho que supor como líder que as pessoas sabem o significado das coisas. Quando eu estou falando num sermão ou numa palestra ou conversando com a minha equipe, dizendo para eles o que é que nós precisamos fazer, por exemplo, na nossa empresa, na nossa escola, nós trabalhamos com escola. Então a gente precisa dizer para que as pessoas estejam motivadas e conscientes muito bem o que elas precisam fazer. O líder, então, ele quer que elas saibam, ele consegue falar de maneira objetiva, que é o segundo aspecto que falta. O segundo erro, então, dos líderes de hoje é a falta de objetividade, falta concisão, ou seja, falta a habilidade de falar pouco e dizer muito, e falar, expressar muito, transferir muito as ideias. Aquela capacidade de resumir, aquela capacidade de fazer uma sinopse, um resumo, sintetizar o que eu quero dizer. Então, muitas vezes o líder fala muito e aí erra muito. Muitos líderes por aí falando demais. Às vezes até com boa intenção, mas falam demais. Vamos enxugar aí o que a gente está falando, vamos diminuir o volume das palavras, melhorar o alcance dessas palavras. Outra coisa importante é que quando a gente está falando, a gente tem que conseguir deixar as pessoas ainda motivadas. Ao invés de falar, explorar e repetir e ser redundante,
E aí o público, as pessoas que eu estou querendo alcançar vão embora, não querem mais saber o que eu estou dizendo. Então a gente tem que deixar o público antes que o público nos deixe. O líder precisa ser, então, claro e precisa ser conciso. Falta de clareza, falta de concisão, ou seja, de síntese, pode destruir a liderança. Outra coisa importante que as pessoas têm errado, falta de assertividade. O que é assertividade? É empatia. Eu falar do jeito que eu gostaria que as pessoas falassem comigo. Assertividade com 2 S's é falar as coisas certas, na hora certa, do modo certo, com a pessoa certa, com o objetivo certo, com o sentimento certo. Tratar os outros do modo como eu quero ser tratado. Falta muito isso. Falta muito isso na liderança de hoje. É uma falha. Não cometa essa falha. E tem mais uma coisa, um outro ponto aqui, um outro erro que muitos líderes cometem. É a falta de contexto. Falta contextualizar. Contextualizar é como se eu estivesse entendendo a comunicação com a leitura de um livro. O livro tem um contexto. Aquilo que é dito antes, aquilo que é dito depois. Sabe, gente, nós temos visto, pessoal, muito problema porque as pessoas isolam os contextos das falas. Tem muito fake news aí baseado, me permitam falar isso, porque eu acredito que isso prejudica toda a sociedade, todo tipo de liderança. A liderança relaciona-se com família, com igreja, com país, com município, com empresa. E quando você isola o contexto do que o líder falou, do que os líderes estão falando, é como quando você tira uma frase na interpretação de um texto de um livro. Como você vai interpretar a Bíblia, como, por exemplo, eu já falei que eu sou cristão, vai se interpretar um texto bíblico, ou extra-bíblico, ou não bíblico, ou uma literatura clássica, literatura brasileira, literatura inglesa, qualquer que seja o gênero literário, a vida é um livro. Você tem que interpretar a vida respeitando os contextos. Contexto do que vem antes, do que vem depois, daquilo que está sendo dito. Se isolar o contexto, quebrou a comunicação, quebrou a liderança. Vamos corrigir isto. Eu me lembro de uma história de 2 homens, na verdade 2 homens que eu conheci, 2 líderes, eram pastores, e eles estavam tendo uma discussão, porque eles estavam tirando palavras do seu contexto cultural, ou seja, um não entendia muito bem o valor de uma determinada palavra para o outro. Os dois estavam discutindo porque uma palavra significava, dentro do contexto cultural daquele outro, uma determinada questão, um determinado valor, uma determinada verdade. Para ele era uma verdade, para ele era um objeto que representava uma verdade, uma ideia. Para o outro era uma outra ideia. Então os dois estavam em conflito. Eu lembro de uma situação em que um determinado homem, ele foi confundido, ele era um pastor de uma igreja, e ele estava chupando pirulito dirigindo um carro, um veículo. E alguém viu, passou no sinal e viu aquele cabo do pirulito ali, branco, e foi para a igreja. E imagine a confusão quando aquele pastor chegou na igreja na época. O povo estava dizendo, o pastor está fumando, isso não era comum em determinados contextos, determinadas culturas, determinadas igrejas, não é comum o pastor fumar. Em outras, são comuns. Tem casos e casos, tem realidades culturais. Naquela realidade cultural, não era comum. Então, foi um problema sério para aquele pastor. O que acontece é que a comunicação tem que estar dentro de um contexto. Eu quero ler para vocês, para a gente ilustrar isso. Líder que falha com respeito ao contexto histórico, cultural, semântico, linguístico, qualquer que seja, ele vai ter problema com a sua liderança. A história se chama Whitechapel. Um pastor inglês e uma família italiana. Aquele pastor tinha uma propriedade, uma casa que as pessoas alugavam para veranear, para passear, para ficar aquele tempo ali. Uma família foi até aquela sua propriedade para alugar aquele imóvel, gostou muito. E voltaram para a Itália. E aí, conversando a família ali, detalhando para os filhos, o casal detalhando para os filhos, a casa é muito boa, é muito bonita, a propriedade maravilhosa. A mãe, a esposa, pensou, mas eu esqueci de perguntar onde é que fica o banheiro. Aí entrou em contato com o pastor,
Na época não tinha e-mail, era tudo por carta. E aí entrou em contato com o pastor, escreveu uma carta rapidamente para ele. Pastor, onde é que fica o WC? Ela estava falando de banheiro. O pastor, quando recebeu a carta perguntando onde é que ficava o WC, para ele, WC era Whitechapel, Capela Branca, uma igreja que ficava mais próximo daquela casa. Então, no contexto do pastor, era igreja. Inclusive, um local que ele também trabalhava, um lugar onde ele também desenvolvia sua atividade pastoral. E aí o pastor escreve uma carta, dessa forma que eu vou ler para vocês, permitam-me ler para vocês rapidamente, falando para aquela senhora. Prezada senhora, deu-me imenso prazer receber sua carta e espero esclarecer a contento sua dúvida. O local de sua indagação fica a apenas 12 quilômetros da casa. Trata-se de um espaço amplo que acomoda 200 pessoas sentadas e 100 em pé. Aconselho que a senhora chegue cedo com sua família para conseguir um lugar sentada. Algumas pessoas costumam levar lanche para passar algumas horas. Na entrada são distribuídas folhas de papel para as pessoas. Caso não haja folhas para todos, não há problema, pois uma pessoa pode usar a folha junto com o vizinho. Na saída, as folhas são devolvidas para que possam ser utilizadas durante todo o mês. O ambiente está decorado com assentos de veludo vermelho e amplas janelas que permitem a visualização dos jardins ao redor. Há ainda amplificadores de som instalados em pontos estratégicos que possibilitam a propagação do som para toda a vizinhança. Se a senhora tem o hábito de ir lá com frequência, recomendo a utilização de bicicletas, que estão guardadas na garagem da casa. Costumamos contratar fotógrafos dos locais, dos jornais locais, para registrarem a passagem e permanência das pessoas no cumprimento de uma função tão humana. Esperando ter sanado suas dúvidas, aguardo-os no próximo verão, quando teremos oportunidade de encontros periódicos no local em referência, e quem sabe poderemos combinar horários para que a senhora e sua família participem das minhas atividades dentro desse recinto. Então, o pastor achava que estava falando de uma igreja, de um templo, e aquela senhora estava falando sobre banheiro. É muito comum nós termos problemas na comunicação dos líderes. Essas falhas, esses erros, falta de concisão, falta de precisão, de objetividade, falta de assertividade, falar a coisa certa, da maneira certa, do modo como eu gostaria de ser tratado, e falta de contextualização tem atrapalhado a liderança de muita gente. Eu espero que essa não seja a sua realidade. Sucesso e até a próxima.